Olá, amigos do programa Deguste, mais uma vez nós aqui e você aí aguardando a surpresa deste programa. Lembrando, claro, que esse programa especial nós já estamos pensando no Natal. Como recebemos muitos e-mails, nós vamos desenvolver algumas receitas para que você tenha opções de rechear melhor o seu Natal, porque é um momento mágico, maravilhoso, onde as famílias se reúnem para gastronomicamente se divertir, beber um bom vinho, claro. Bom, e ninguém melhor para falar desse prato, desses pratos natalinos, aliás, que vamos desenvolver, do que a Ive, coordenadora do curso de gastronomia da Uningá. Ive, qual que é o nosso desafio ou agradável desafio de hoje? Hoje nós estamos com o lombo de porco, onde a gente vai rechear ele com frutas. E a fruta que eu escolhi é o damasco. Ótimo. Tá? Então a gente fez um recheio com a carne de porco mesmo, moída, damasco picadinho e salsinha. Então dá uma cor mais abrasileirada também ao nosso lombo. Um verde e amarelo verdadeiro, Isso. né? Nosso Brasil maravilhoso. E a carne de porco, ela combina com frutas. Certo. Né? Essa combinação agridoce é uma carne que aceita bem e a gente consegue trabalhar com várias outras frutas também. Se você não gostar do damasco, você pode estar substituindo pela ameixa, que também é uma combinação bem perfeita com a carne de porco. Entendi. Agora aí vê o seguinte, eu acompanhando esse processo aqui, todo esse desenvolvimento desse prato, eu percebi que você, aliás, pegou o lombo, abriu ele todo delicado e vai fazer como se fosse um rocambole, é isso? Isso, mais ou menos isso. Tá, Então... desculpa te cortar, mas assim, como que você conseguiu pensar nesse prato dessa forma? Você já desenvolveu ele alguma vez? Como que surgiu a ideia deste prato maravilhoso? Tá. Este prato que a gente está fazendo hoje é uma variação de um prato que eu já trabalhei com ele alguns anos atrás. Ele é um prato ganhador de concurso. Ah, é legal. Tá? Só que a técnica é a mesma, a gente abriu o lombo da mesma forma, só que nosso lombo ele era o carré mesmo, com os ossos todos juntos. Então a técnica é igual ao que a gente fez no concurso. Só que esse está desossado. Esse está desossado. E o recheio é praticamente a mesma coisa. Só que no caso, no concurso, a gente substituiu o damasco pela jaca. Que legal. Tá, então foi uma elaboração bem exótica também. Então vocês já viram como eu abri tá, o lombo. Então eu já temperei ele também na parte interna. Que aroma agradável que tá. Tá? E não tem problema, ó, aqui ele abriu, não tem problema, porque esse recheio ele também serve como cola, então ele vai firmar bem a nossa carne também. Não tem problema se ele rasgar ou não. O que eu procuro fazer é sempre abrir ela mais fina para a gente poder ter bastante recheio também no nosso lombo. Entendi. Então agora a gente só vai rechear ele e depois a gente vai voltar ele no... E é uma carne assim, é um preparo que tranquilamente serve 6 pessoas. Tranquilamente. Com mais acompanhamentos, claro. Com mais acompanhamentos. E não tem miséria no recheio. Entendi. Você pode colocar uma quantidade maior, até mais espessa que isso, ou um pouquinho menos, é de acordo com a sua preferência. Isso. E interessante que eu percebi que você moeu o próprio lombo, na realidade, para dar essa untuosidade, essa pasta maravilhosa, isso. né? A carne do lombo, ela é uma carne bem saborosa. Né? E se a gente pegar ainda mais a parte da copa, que é a parte final do lombo, ela tem mais suculência ainda. Uma pergunta. Ele pode ser feito com pele e sem pele? Isso. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Ótimo. Aparentemente, eu prefiro com o couro. Certo. Com aquela parte. E ele fica mais bonito também. Aí você pode cortar a parte do couro, deixar ele quadriculado, dá para você enfeitar melhor ele também. Entendi. Tá? A aparência e até porque dele hoje, fica melhor. até porque a carne suína hoje, ela não tem mais tanta gordura como tinha antes, né? Os suínos são light, né? São. É muito regulada a questão da alimentação, da dieta deles em especial, para que nós possamos comer uma carne muito mais... Hoje essa carne suína é muito mais saborosa, eu acho. Muito mais saborosa. Ela é mais tenra, é uma carne assim mais agradável. Né? Então, ó, a gente já terminou nosso lombo. Certo. Agora a gente vai levar ele ao forno. Quanto tempo? Tá. Aqui ele deve levar uns 40 minutos. 40 minutos. Então Isso. Então forno 180 graus, 40 minutos.
vai estar perfeito para sua decoração de Natal. Isso. Vamos lá. Ok, vamos lá? Bom, agora a Ive acabou de colocar esse lombo maravilhoso no forno. Ive, eu acho muito interessante o Natal, não só devido à nossa religiosidade, né? Mas eu acho que as famílias se reúnem realmente para fazer uma verdadeira alquimia gastronômica. Porque cada pessoa, cada família tem a sua receita particular, tem o seu método de cocção, o seu truquezinho na cozinha. E isso é muito interessante, porque o Natal traz isso, a união de família. O que você acha dessa situação? É isso que é legal, né? É um momento que a gente procura juntar todos os membros da família, fazer uma ceia, né, onde todo mundo participa. E o interessante é isso. Por exemplo, lá em casa, nesses últimos 3 anos, o prato principal quem faz é meu cunhado. Que legal. Né? Então ele trouxe uma receita nova, a minha sobrinha adorou, a gente também adorou, e todo ano a gente pede para que ele faça o peru da ceia. Agora é assim, né? É uma época muito mágica, muito mágica. Eu me lembro de quando criança, nós realmente nos reunimos em volta do fogão, as nossas cozinhas eram gigantes, eram coisas assim que cabia 20 pessoas, 30 pessoas, quer dizer, gigante para mim quando criança, né? Porque hoje 20 pessoas não é pouca gente em casa. E a gente consegue vincular a cozinha, o ato de estar fazendo a comida com os sentimentos, e isso a gente leva para a vida inteira. É de coração, né? É o que eu falo. Na realidade, existe até um livro escrito: você é o que você come. Sim. E se você come qualquer tipo de comida com carinho, é muito bem feito. Bom, gente, no próximo bloco teremos as dicas de ceia de Natal e aguardem. E claro, pensando nesse programa especial de Ceia de Natal, nós não vamos ter hoje um convidado especial, porque nós vamos desenvolver o prato principal e a sobremesa. E com isso, requer mais tempo no desenvolvimento, é mais técnica de receita, né, Ive? Isso. E a Ive vai desenvolver uma receita aqui, um tanto quanto muito interessante para mim, porque eu sou apaixonado por panetone. Agora você pode me falar, ou nos falar melhor o que você vai preparar para a nossa sobremesa, a nossa ceia de Natal. Tá, ok. Geralmente, como é que a gente faz o panetone? A gente compra ele e serve da mesma forma que a gente comprou ele. Certo. Tá? Ou então a gente faz o quê? A gente recheia ele com sorvete, ou então monta ele de uma forma diferente, e é o que a gente vai fazer hoje. Ótimo. Tá? A gente não vai servir o panetone na forma tradicional. A gente vai montar uma sobremesa numa taça. Que legal. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um panetone, eu fiz um ganache, tá? Com creme de leite e chocolate amargo. Que delícia. Nós temos aqui uvas. Sem semente, né? Pelo que eu percebi. Sem semente. Ótimo. Tá? E aqui temos um doce de goiaba, tá? Que e um cremezinho branco para a gente montar a nossa taça de sobremesa. Certo. Então vamos lá, Fábio. Ó, está cortando o panetone. A gente vai colocar no fundo da nossa taça. É claro que se você não tiver uma taça dessa, pode ser uma cuba, bom, enfim, qualquer material. Pode ser qualquer outro tipo de utensílio, pode ser uma travessa maior. Gente, eu adoro esse aroma de panetone, eu sou apaixonado por panetone.
Que bom. Ainda imagina o jeito que você vai fazer, acho que eu vou gostar mais ainda. E o panetone, ele lembra muito o Natal, né? Uhum. Hoje em dia a gente encontra o panetone praticamente todos os dias do ano, mas a gente consome muito mais ele mesmo na época do Natal. Que delícia. E você, na realidade, pode até exagerar, colocar fazer uma travessa maior para servir todo mundo também. Pode. Né? Para que a pessoa possa ir tirando pequenos pedaços com a colher, sei lá, e servindo em potes pequenos, né? Isso. Ó, aqui a gente tem um pouco de leite, só para umedecer o nosso panetone. Que delícia. Eu estou pensando aqui em que vinho harmonizar com essa sobremesa. Vou aproveitar e já vou te dar essa dica. Opa. Diria a vocês que o vinho interessante para que você possa harmonizar com essa sobremesa, pelo que eu vi aqui, tem chocolate, creme, goiabada, um vinho do Porto. Um vinho do Porto ficaria aqui sensacional com essa sobremesa que a Eve está desenvolvendo. Claro que também não impede de você utilizar, de repente, também um vinho Late Harvest, um colheita tardia. Mas eu acho que um vinho do Porto aqui ficaria muito legal. Fica a dica, né? Agora a gente vem com a fruta. Que você também pode estar mudando a fruta. Pode pôr melão, pode pôr morango. Pode, kiwi, lichia. Lichia, que agora é uma época muito bacana para lichia. Manga. A gente pode estar fazendo um mix de frutas também. Até porque no Natal nós encontramos muitas variedades de frutas, né, Ivy? A gente Então usa é uma época bastante, muito né? bacana, né? Próprio figo. Essa sobremesa você pode gelar ela fica gelada durante um tempo? Como que é a situação? Eu prefiro servir ela gelada. Entendi. Tá? Então você pode deixar a geladeira por alguns minutos e ela Pode. vai estar ser servida refrescante. O que eu gosto de fazer é o seguinte: antes de começar a produção mesmo do evento, da ceia, eu prefiro fazer a sobremesa primeiro. Entendi. Porque daí ela já leva um tempo na geladeira, se ela precisar ser congelada ou ficar bem geladinha, ela vai descansar. Vai aprimorar mais os sabores, Isso. todo aquele processo, né? Tá? E aqui a gente pode repetir a etapa do panetone, tá? Então, Fábio, a gente fez a primeira camada. Ótimo. Agora o que a gente faz é repetir Todo o processo de novo. todo o processo. Até ficar dessa altura. Não. Não. Eu acho que as pessoas vão adorar. Eu, particularmente, iria adorar, claro, né? Quando eu monto sobremesas em taças, eu não monto até a borda. Eu acho que não fica, a aparência não fica legal. Aí, quando a gente vai comer também, imaginou, você tá com a taça cheia de sobremesa, vai colocar a colher, metade da sobremesa já vai para fora da taça. tudo, né? Então não fica bonito. Mas em casa, às vezes, informalmente, não precisa ser tão delicado assim, né? Você pode ser mais informal, que fica legal também, né? Aquela tia nona, né, que faz aquela comida italiana, aquela bela nona italiana, né, faz um monte de comida para sobrar, e ninguém passa fome, ninguém passa vontade nenhuma, então fica uma maravilha, né? Fica, né? Então Eu tô vendo aqui, Vicky, eu até diria que para quem quiser pode até pôr um sorvetinho em cima, né? Pode. Não tem limite assim. Não tem. Você pode. Esse que é o legal. Você pode tirar e colocar ingredientes. Desafiar a sua alquimia gustativa, né? Isso, e a sua criatividade também, né? Nesse calor que está fazendo, nossa, é uma bela pedida. Olha, eu vou até te colocar dizer, um sorvete. eu tive uma experiência gastronômica semana passada em Curitiba, eu e um amigo. Nós fomos em alguns restaurantes onde os pratos servidos eram assim altamente elaborados, muito bem, como se dizia, rebuscados, né? Sim. Além de maravilhosos, claro, os detalhes assim de apresentação visual desses pratos eram incríveis. Então assim, 70% da tua gustatividade está realmente na visão. Aí se você tem a visão que te enche os olhos sobre o produto e você gastronomicamente experimentar e se completar, fica muito mais interessante. Agora, claro que nada impede de você fazer um prato comum também, né? Colocar de qualquer jeito e comer. O importante é comer bem, é isso que é importante. Agora, claro, se você conseguir desenvolver uma técnica de apresentação melhor, imagina esse prato já tão bom como você vai fazer, ficar melhor visualmente, vai ser muito mais fácil e muito mais prazeroso degustar, né? Isso, a gente começa sempre o processo de degustação mesmo pelo visual, né? Entendi. Então o visual ele sempre vai iniciar o nosso processo. Então hoje em dia a gente tem bastante coisa no mercado que a gente pode Deixa eu finalizar essas duas taças aqui.
Quer ajuda? Posso finalizar Por aqui para favor. você? Vamos lá, eu também gosto de brincar um pouquinho na gastronomia. Claro que não vai ficar tão bom igual o seu, Ivi, mas eu vou me desafiar aqui. E fazendo esses tipos de sobremesa também, você pode envolver a família inteira também, né? A criançada que se diverte Imagina a molecada bastante. em volta disso aqui, pondo o dedo aqui dentro da travessinha, comendo esse ganache. Realmente é uma coisa de família mesmo. É. Beleza, Fábio? A gente vai levar ele para gelar. Eu tô adorando fazer isso aqui. Então, beleza, vamos lá. Tá. Siga as ordens da chefe. Vamos levar ele para gelar e depois, quando a gente estiver degustando, eu faço uma decoração final no nosso sobremesa. Aguardem, até já. Bom, antes de degustar esse maravilhoso prato de ceia de Natal que a Ivi fez, a evolução, como nós estávamos comentando, foi feito um prato principal e a sobremesa. Mas antes disso eu vou falar deste vinho. Nós vamos tomar hoje um vinho italiano, tá? Lucarelli Salice Salentino. Essa vinícola fica na região da Itália, fica na Itália, aliás, na região da Puglia. Um visionário, na realidade, que descobriu, por acaso, essa vinícola, ele adquiriu essa vinícola para que pudesse desenvolver esses vinhos jovens, na realidade, assim, com um novo desafio jovem. Bom, acabei de receber um e-mail aqui de um internauta, na realidade, o nosso telespectador, Eduardo, que a dúvida dele, como servir o vinho na temperatura adequada. Bom, parabéns pela sua dúvida e obrigado por você ter mandado nesse nosso e-mail, na realidade, dicas e curiosidades. É o seguinte, o ideal para você servir um vinho na temperatura correta, se você for servir um vinho branco, eu indicaria você servir ele de 7 a 11 graus no máximo. Se for no caso de um espumante, aquele vinho, o vinho frisante, na realidade, que a gente usa dizer, seria o seguinte, você utilizar de 4 a 7 graus no máximo, ainda mais com essa temperatura nossa maravilhosa, esse calorzinho delicioso, vai estar servindo muito bem. Já no caso do tinto, eu indicaria de 16 a 20 graus. Algumas pessoas gostam de um vinho tinto um pouquinho mais gelado, 16 graus seria o ideal, até porque, de acordo com o que você vai degustando, esse vinho vai aumentando a sua temperatura. Quando você vai quase terminar a garrafa, ele vai estar seguramente 20 graus ou mais um pouquinho. Então o ideal seria você iniciar o serviço dele a 16 graus. Agora, nós vamos se maravilhar com ele. Como vocês podem ver, o rótulo dele está um pouquinho deteriorado, na realidade. É que ele estava na adega e pegou um pouco de umidade, na realidade. E aí o rótulo deu essa descolada e voltou a colar, mas nada disso vai impedir referente à qualidade deste produto. Bom, vamos fazer o serviço desta maravilha, utilizando sempre o bom e velho saca-rolhas 2 estágios, aonde você pode fazer este tipo de corte, retirando a cápsula superior. Eu gosto muito de utilizar o saca-rolha 2 estágios, como esse que vocês estão vendo. Quero também mandar um grande abraço para o Marcelo, nosso amigo Marcelo lá do Comercial Tiradentes, que nos mandou esse mimo aqui, que eu achei muito interessante, um saca-rolhas da Brinox 2 estágios já embutido, diferente deste, que ele tem uma alavanca de torção. No caso esse aqui ele já tem uma alavanca lateral muito legal. Vamos estrear aqui. Um grande abraço, Marcelo, e a toda a família do Comercial Tiradentes. Vamos lá.
Serviço sempre muito tranquilo com saca-rolhas desse tipo, saca-rolha de qualidade. Olha só que beleza. Agora, olha que interessante isso aqui. Nós estamos falando de um vinho, de um clássico vinho italiano, na realidade, um conhecido vinho italiano. E os vinhos italianos, na realidade, falando em Itália, é o velho mundo dos vinhos. Olha como eles já estão tendenciosos à modernidade, que é a rolha sintética. Claro que eu acho muito mais apaixonante uma rolha de cortiça, mas é o futuro, gente. Antes da Ive servir o prato, eu vou degustar um pouquinho deste vinho. A quantidade que você deve colocar na taça. Olha isso, gente. Olha que maravilha de cor de vinho. Um vermelho rubi, muito intenso, brilhante. Lembrando aqui que nós estamos falando de um vinho Safra 2010. Um vinho muito explosivo, porque até aqui eu já senti os aromas dele. Uma cor rubi, muito brilhante, muito bacana. Aromas predominantes de frutas vermelhas aqui em excesso, diria até um morango, uma goiabada cascão temos aqui também. Claro que, lembrando, antes de você degustar um bom vinho como esse, ou vinho da sua preferência, o ideal é você ter sempre a água. Eu gosto de usar água sem gás, vai de acordo com a sua preferência, e limpar as papilas para que você possa ter a primeira impressão do vinho. Limpei toda a minha boca, agora eu vou me preparar para esse vinho maravilhoso. Agora nada melhor do que degustar este vinho com o prato que a Ive desenvolveu, né? Bom, agora a Ive vai servir esse prato maravilhoso. Parabéns, Ive. Um layout espetacular que nós temos aqui. E enquanto eu vou me deleitar com todo esse processo. Antes disso, quero mandar um grande abraço a todos os nossos parceiros, apoiadores, patrocinadores, a Uningá, pessoal da Pinduca, Carucha, M7 Brindes, Block e, claro, todos os nossos parceiros e amigos do programa. Lembrando que, claro, além desse prato maravilhoso que eu vou degustar, nós ainda temos a sobremesa, devidamente harmonizado este prato com o vinho Lucarelli Salice Salentino, tá? Gente, depois desse maravilhoso prato principal para uma ceia de Natal, como nós havíamos falado em outro bloco, a dica é dessa sobremesa que aí vai nos servir. Diga-se passagem, uma bela sobremesa, muito simples, fácil de você desenvolver na sua casa. A nossa dica é você desenvolver ela ou harmonizar ela com o vinho do Porto, vai cair muito bem. Ive, posso me deleitar nessa maravilha? Parabéns mais uma vez, olha isso, que maravilha. Bom, eu tenho certeza que você vai adorar, como eu vou adorar agora degustar isso aqui. E lembrando que no nosso próximo programa, vocês não percam, é claro, nós vamos continuar desenvolvendo receitas para a sua ceia de Natal. Receitas simples, fáceis de fazer e, claro, pensando com muito carinho em você, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigado.